Aqui você fica bem informado. Nós vamos dar início à parte de entrevistas no estúdio, agora recebendo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Flávio Saraiva, e o presidente do Sindicato dos Estatutários da Prefeitura de Santos, Fábio Pimentel. O motivo da nossa conversa hoje é a respeito do sindicalismo dos dois sindicatos que atuam na defesa dos servidores públicos municipais de Santos. Esse ano nós tivemos aí a proposta de reajuste por parte da Prefeitura de 7,5%. O Sindicato dos Estatutários em Assembleia aprovou o reajuste. O Sindicato dos Servidores, presidido pelo Flávio Saraiva, não aceitou e acabou virando lei com aprovação pela Câmara Municipal do reajuste de 7,5%. Primeiro, Fábio, conta por 20 CBN, por que o Sindicato dos Estatutários aceitaram o reajuste de 7,5%? Esse valor satisfez a vontade dos servidores? Bom, primeiro é preciso lembrar que não foi o sindicato que aceitou. O sindicato até em assembleia, a direção em assembleia, defendeu a proposta, isso no jargão popular, achou razoável a proposta e orientou a assembleia a que se fizesse a aprovação. Isso é fato comum, ou a gente orienta pela aprovação ou pela não aprovação, mas quem aprova é a assembleia. Então, entendeu-se como razoável a proposta, aliás, como vem sendo feito ao longo dos últimos 10 anos, diga-se de passagem, esse ano, que em média, pelo menos nos últimos 4 anos, é 1,8% de aumento real. Esse ano foi 2%, à exceção do ano passado, né? Ano passado não houve, mas esse ano foi 2 pontos percentuais, além da inflação, ou seja, de ganho real, que na verdade, como eu disse da outra vez, não é ganho real, acaba indo para a conta das perdas e de recuperação de perdas. Como vem sendo feito, entendeu-se razoável e aprovou-se na Assembleia do dia 10. Flávio, vamos lá. Por que o Sindicato dos Servidores não aprovaram em Assembleia? Deixa bem definido, como o Fábio explicou, é a Assembleia que aprova ou rejeita. Isso. Por que o Sindicato dos Servidores Públicos em Assembleia, os servidores não aceitaram 7,5%? Não aceitaram, Oswaldo, porque essa proposta ela é absolutamente insuficiente. Nós divergimos radicalmente da ideia do razoável, porque não existe razoabilidade entre patrões e empregados. Os patrões querem economizar, e a Prefeitura de Santos é diferente, embora o prefeito não possa ser chamado de nosso patrão, porque o nosso patrão é a população. Mas o gestor ele quer economizar dinheiro para aplicar em outras coisas. E os trabalhadores municipais, como qualquer trabalhador, aliás, na face da terra, quer ter melhor qualidade de vida e, portanto, quer ter mais salário. Então não existe razoável entre patrões e empregados. Essa é a primeira diferença entre nós e o Sindeste. O Sindeste tem essa história do razoável, o que põe panos quentes na relação entre os servidores e a prefeitura, e nós não fazemos isso. O aumento foi absolutamente insuficiente, até porque nós temos perdas, como eu já disse aqui uma vez no teu programa, de 50% do poder de compra dos nossos salários, e o ano passado nós tivemos um prejuízo com abono. Então 7,5% é a inflação do ano passado, mais uma parte do prejuízo que nós tivemos com abono. É certo que alguns servidores tiveram menos prejuízo, outros mais, mas todo mundo teve prejuízo com abono no ano passado. Então não tem esse negócio de razoável. Nós achamos insuficiente, a categoria achou insuficiente. Agora, infelizmente, os nobres democráticos vereadores da Câmara de Santos aprovaram o reajuste de 7,5% e nós vamos continuar dizendo que é insuficiente. Vamos continuar dizendo, inclusive, que vai sobrar dinheiro no final do ano, como já afirmamos também. Mas aí o prefeito vai dizer que o dinheiro foi gasto e não dá mais para repor nada para os servidores. Vamos lá. O Sindicato dos Estatutários, Fábio, ele hoje tem quantos associados e representa que categoria na prefeitura? Primeiro que razoável está longe de satisfatório, né? Razoável nunca foi satisfatório. Mas o ano passado foi razoável, os dois sindicatos estavam juntos. O ano retrasado foi razoável, os dois sindicatos estavam juntos. E não razoável é mudar de opinião de acordo com as tendências políticas que a gente tenha. Mas tudo bem, a gente põe isso na conta do prejuízo político que o Sindicerv teve. Aliás, se a categoria estivesse insatisfeita realmente, teria enchido as galerias da Câmara e impedido a votação, coisa que não aconteceu. E também teria participado das pseudos greves
pipoca que também não aconteceram. Mas tudo bem. Razoável é sempre razoável e nunca satisfatório. Isso precisa ficar bem claro. Quanto à representatividade, representamos os servidores estatutários, já te disse isso da última vez, em torno de, na ativa, 10 mil e quase 11 mil funcionários, e contamos hoje, graças a Deus, e ao bom trabalho realizado, com 4.200 associados no sindicato. Flávio, quantos associados tem o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos? O Sindicato dos Servidores conta hoje com 4.600 e algum quebradinho. Agora, nós representamos efetivamente, porque representação formal é representação formal, e eu acho que o Sindeste hoje ele tem representação formal, mas ele não tem representação política na nossa categoria. Nós representamos hoje aproximadamente 16 mil servidores, que são servidores seletistas, estatutários, da ativa, aposentados, fundações e autarquias. Então nós representamos o conjunto dos servidores da Prefeitura de Santos, e o Sindicato dos Estatutários tem representação apenas formal dos estatutários. Aliás, o nosso sindicato, eu vou deixar aqui com você, Oswaldo, e informo para a Rádio CBN, o nosso sindicato é o primeiro sindicato de servidores municipais que solicitou legalização no Ministério do Trabalho, e, portanto, nós somos um sindicato bem mais antigo do que o Sindeste. Nossa fundação é de 17/10/88. O Sindeste, que foi um sindicato que foi criado, inclusive, para fazer esse papel de pelego na nossa categoria, foi fundado em 19/4/89. Então, um sindicato fundado bem depois, fundado na Câmara de Santos, e que agora se estendeu para a categoria dos servidores por descuido da nossa categoria, mas um dia ela corrige esse descuido. Então, vou deixar com você aqui os números a data de fundação dos nossos sindicatos, e quero dizer que essa representação que nós fazemos, Oswaldo, ela não é uma representação meramente formal. Aqui na Baixada nós temos aproximadamente 300 sindicatos. Grande maioria deles com representação formal, mas representação política, ou seja, uma categoria que acredita no sindicato e está junto com ele na luta, muito poucos. E nós somos um desses, sem modéstia nenhuma, que somos representação formal e política da nossa categoria. E quando o Fábio diz aqui, e é bom que a categoria escutou isso, eu espero que vários servidores estejam assistindo, ouvindo o programa da CBN. Porque ele está dizendo aqui que os servidores estão felizes com o reajuste de 7,5%, por isso não encheram a Câmara. É bom que os servidores escutem isso. São 10 horas da manhã, eu vou rapidamente para o repórter CBN, na rede CBN, nós voltamos já, e aí o Fábio Mentel vai responder ao Flávio Saraiva. CBN Santos. Apresentação Oswaldo Júnior. 10 horas e 5 minutos de volta com o CBN Santos na manhã dessa sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014. Nós voltamos a partir de entrevista aqui no estúdio, conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Flávio Saraiva, e o presidente do Sindicato dos Estatutários, Fábio Pimentel. Fábio, no final do bloco anterior, o Flávio, na fala dele, fez algumas colocações, eu gostaria que você respondesse. Não, com certeza. Eu vou procurar não ofender o ouvido dos ouvintes, baixando o nível, mas infelizmente eu tenho que responder de uma forma elegante, mas responder à altura. Primeiro, o Sindicato dos Estatutários foi fundado em 1989, portanto, alguns meses depois do Sindicato dos Servidores. O Flávio não era do sindicato, eu era do estatutário, mas o Flávio não era do sindicato. Aliás, era patrão na época, né? Pertencia a um outro grupo. E nós fizemos a fundação do sindicato justamente por um mau passo dado pelo Sindicato dos Servidores, que, na época, representava com muito mais denodo a categoria dos seletistas, que era muito mais, ficou redundante, era muito maior do que a categoria dos estatutários. Em 92 é que isso mudou, mas nós éramos muito inferiores numericamente do que os seletistas. Portanto, não acho que foi pelegagem
do Sindicato dos Servidores quando fez a defesa em maior amplitude do que em detrimento dos estatutários, dos seletistas. Acho que houve uma maior preponderância daqueles que eram maiores realmente numericamente à época. E nós, para nos defendermos, acabamos por criar o Sindicato dos Estatutários. Isso é um fato. Agora, já começamos bem, né? Melhorou a situação, porque agora nós representamos formalmente. Antigamente não representava nada, hoje representa formalmente. Então, nós já começamos um pouquinho melhor, né? Na opinião do Sindicato dos Servidores, nós não representávamos ninguém. Agora, pelo menos, formalmente representando. Mas eu queria dizer ao Flávio que pelego é aquele que faz parte de grupo que criou, tá? Idealizou, hoje critica os cargos em comissões, mas criou, idealizou, fazia parte do grupo que criou os cargos em comissões na prefeitura, que não existiam até então. Pior do que isso, pouco tempo depois, aumentou estratosfericamente esses cargos, certo? Ficou com salários estratosféricos, prejudicando sim a categoria. Mas pior do que isso ainda, pelego é se locupletar com esse tipo de criação, agindo em nome desse grupo que criou, prendendo os funcionários que estavam em greve em 95 contra o aumento estratosférico desses cargos. Isso sim é que é ser pelego. No Sindicato dos Estatutários não tem quem faça isso. No Sindicato dos Servidores a gente sabe que tem. Flávio? Então é interessante, né? Porque assim, o Fábio ele não é bobo, né? Mas ele tenta distorcer o sentido do termo pelego. Então vou explicar aqui para o ouvinte CBN. O ouvinte não tem a obrigação de entender linguajar sindical. Então vamos explicar o seguinte: pelego é aquela manta que tem entre a sela e o cavalo. É uma manta que evita que o cavalo se machuque e derrube o cavaleiro, que é a parte mais fraca, mas que intelectualmente domina a relação entre cavaleiro e cavalo. Os sindicalistas da velha guarda adotaram o termo pelego para dizer daquele tipo de sindicalismo que ficava amaciando entre patrões e empregados, obviamente favorecendo os patrões e tirando uma lasquinha desse benefício para o dirigente sindical. Eu tive o maior orgulho de participar de um governo, viu, Fábio, que instalou tudo que tem de avançado nessa cidade de política pública, política de saúde, assistência social, de obras, de tudo. Fui um cargo de confiança durante algum tempo, pouco tempo, inclusive ele vive tentando desqualificar a minha pessoa para tentar desqualificar a política que o sindicato faz, não consegue, porque a política que o sindicato faz, a categoria ela própria julga e sabe que é uma política mais avançada. Agora, a política que o Sindeste faz é uma política de atrelamento ao governo. Aliás, o sindicato foi fundado para isso. Minha filha, com 6 anos de idade, jogava basquete. E a minha filha sabia, um tamanho menor do que a bola que ela utilizava, que quando uma equipe, metade joga para um lado e metade joga para outro, a equipe não se entende e não consegue vencer a equipe adversária. Quando alguém funda um sindicato num local onde já tem um sindicato, só pode ter à disposição de rachar a categoria. E o Sindeste tem uma história de racha dessa categoria desde que foi fundado, porque já foi fundado para isso, porque a minha filha sabe que a equipe não dá para jogar separada, então lá na época o Fábio e os fundadores do Sindeste também sabiam disso, criaram o Sindeste para dividir a categoria e de lá para cá, o penúltimo presidente, que foi inclusive da equipe do Fábio, dividiu a categoria, inclusive se tornou, além de presidente do Sindeste, se tornou secretário de governo do Papa, porque o presidente da CAPEP tinha status de secretário. Aliás, o Fábio podia perguntar aqui onde é que está o seu Mota, que não trabalha, né? Podia explicar aqui por que o segundo cargo do sindicato dele tem um cargo de confiança na prefeitura. Ao invés dele falar de algo lá atrás, né, que foi a minha participação num governo, que não tinha nenhuma ligação com o sindicato, eu não tinha nenhuma ligação com o sindicato, porque eu nem sonhava em ir para o sindicato, né? Então naquela época eu tinha autonomia e tinha tranquilidade para ocupar um cargo de confiança, como qualquer servidor tem. Agora eu quero que o Fábio explique aqui
para os ouvintes da CBN, para os servidores que estão ouvindo a CBN, como é que um sindicato tem um pé dentro do sindicato e outro lá na casa do patrão, como é o caso do secretário-geral do sindicato dele, que não se desligou do Sindeste para ocupar um cargo de confiança e hoje está com o pé em duas canoas. Se isso não é a manta que amacia a relação entre a sela e o cavalo, né, o pelego, o que é um pelego então? Né? Então é isso. Fábio responde. Porque... Eu vou pedir para o Fábio responder e, terminando a resposta, nós vamos entrar no assunto de que existiu, numa época, a possibilidade da unificação dos dois sindicatos. Responde o que o Flávio te colocou aí, Fábio, e nós vamos entrar no assunto da unificação. Com certeza, depois da brilhante explicação do que é o termo pelego, chamando todos os ouvintes de ignorante, porque não sabem o que significa. É evidente que todo trabalhador sabe o que é pelego. Primeiro eu vou dizer ao Flávio que é verdade. Nós já achamos, sim, algumas vezes a categoria. Fomos contra todos os desmandos que o teu grupo defendia naquela época. E eu não disse que é vergonhoso assumir cargo em comissão. Não é não. Todo servidor, se eu pudesse, nunca assumi. Nunca tive essa alegria. Mas não é vergonhoso, não. Se eu pudesse, também assumiria. Não é vergonhoso fazer isso. A vergonha está em fazer o que você fez. E depois, em 95. Isso é que é vergonhoso. É isso que eu falo. Não que é vergonhoso estar no cargo em comissão. É vergonhoso o que você fez. Mas fala naquela, você explica. Prendeu servidores, encarcerou servidores. Prendeu. Encarcerou servidores. Elas são aposentadas hoje na SEDUC por conta de era da assistência não deixar social, Fábio. Meu amigo, eu não quero saber. Eu não te perguntei. perguntei. Da assistência social, Fábio. Eu sou assistente social, Fábio. Eu nunca passei na porta eu da não era. É verdade, época. É verdade. Você não sabe nem onde era, né? Fala a verdade. Não sabe nem onde era. Eu não passei na porta da SEDUC. Você falou o que você pensa. Respeite o que eu penso. Fábio. Você foi carcereiro da categoria. Você prendeu a categoria que queria sair para greve, protestando contra o aumento estratosférico que o teu grupo fez nos cargos em comissão. Isso é fato. Isso é fato. Você estava naquele grupo. E isso, para mim, é que é vergonhoso. Não assumir cargo. E quanto ao secretário-geral, está licenciado do sindicato, ele não está no sindicato, está lá, porque senão não poderia assumir lá e aqui. Isso é invenção da tua cabeça. Diretor meu que quiser assumir cargo, não vai ser obrigado a renunciar, não, porque isso, para mim, é uma forma ditatorial. Basta ele se afastar. E ele está afastado, está trabalhando na categoria. Aliás, está até adoentado. Não está nem trabalhando, está afastado. Também da prefeitura, porque está doente. Então, não é verdade que ele continua no sindicato fazendo qualquer trabalho de direção. Isso é mentira sua. É invenção da sua cabeça. O que eu não concordo, e aí você vai respeitar a minha opinião, não concordo com a tua postura de 95, sempre te falei isso, e você não vai querer justificar aqui, para mim, o injustificável. Você pode tentar enganar aí os ouvintes, a categoria. Mas alguma vez os dois sindicatos atuaram juntos? Teve a possibilidade de uma unificação entre os dois sindicatos? Alguma vez existiu isso? Atuar junto, nós atuamos nos 3 últimos anos, nos 4 últimos anos. Como eu disse a você. Esse ano que divergiu. Todos os anos nós fizemos acordo com a prefeitura, esse ano é que divergiu. E da unificação? Existiu alguma vez, foi ventilada a unificação? Foi ventilada. Vocês chegaram a conversar para fazer uma unificação? De forma unilateral pelo Sindicato dos Servidores, sem nunca ter conversado conosco, sem nunca ter tentado conversar. Tentaram induzir a categoria a forçar uma situação junto ao Sindicato dos Estatutários, não conseguiram. Tá? Mas só que por trás disso e antes disso, entraram com uma ação contra o sindicato para tentar fechar. Quando perderam a ação, é que resolveram fazer a unificação. Foi assim que aconteceu. Primeiro, de forma unilateral, também de forma unilateral, entrou com uma ação contra o sindicato dos estatutários na expectativa de fechá-lo. Quando perdeu, resolveu fazer a unificação. A unificação era interessante. Sem também conversar conosco de forma unilateral. Vocês nunca procuraram o sindicato dos estatutários, Flávio? Eu vou te esclarecer. Eu vou te passar aqui à mão a notícia do Diário do Litoral, de 6 de janeiro de 2010. Essa fotografia aqui é sua, Fábio.
E está escrito aqui, você então em campanha contra o Mota, seu desafeto ex-amigo, que ficou lá no Sindeste quase, além de ser um pelego de carteirinha, quase destruiu a CAPEP, que é o Plano de Saúde dos Servidores. Diz aqui a matéria o seguinte, 2 trechinhos. Promover a fusão do Sindicato dos Servidores Estatutários Municipais de Santos, o Sindeste, com o Sindicato dos Servidores, é a principal proposta da Chapa 2, a chapa do Fábio, que está aqui sentado do meu lado, unidade e luta, para a eleição da diretoria do Sindeste. Mas abaixo está assim, segundo ele, as vantagens são que a unificação da diretoria impossibilita a empresa de recorrer em diferentes sindicatos para tentar acordo. Estou te passando aqui as mãos, Oswaldo, e dizer o seguinte, nós fizemos a nossa eleição em cima da unificação, mas nós nos comprometemos com a categoria que depois da eleição a gente ia fazer uma consulta à categoria para saber se a categoria realmente concordava, porque alguém sempre dizia, não, a categoria não concorda com a unificação e tal. Nós fizemos uma consulta e nós consultamos 7.000 servidores dos 9.500 ou 10.000 servidores que atuam na Prefeitura de Santos. Nós consultamos 7.000. E não consultamos pelas costas não, porque a gente foi em cada sessão, consultou, fez a apuração na sessão após a votação e deixamos cópia da ata na sessão. Eu vou te entregar aqui um ofício também, que nós entregamos na sequência para o Sindeste, protocolo no Sindeste, onde a gente informou do resultado da consulta com a ata, e eu tenho cópia de todas as atas com assinatura das pessoas que presenciaram todas as apurações nos locais de trabalho, onde a gente fez, informamos ao Sindeste daquilo que a categoria queria. E aí nós já procuramos o Sindeste por 3 vezes na sede dos sindicatos e fomos a uma assembleia o ano passado que o Sindeste fez para procurar o Fábio, porque ele nunca estava no sindicato e nem na categoria, porque os servidores não acham o Fábio Pimentel no sindicato e não acham na categoria. Então eu fui na assembleia e lá estava o Fábio, eu perguntei para ele, Fábio, a gente pode fazer uma reunião para discutir a unificação? Eu já protocolei lá no teu sindicato o resultado da consulta que nós fizemos e tal. Não, vou discutir com a diretoria, depois a gente conversa. Semana seguinte foi para a tribuna dizer que não discutia a unificação porque não concordava com o método da consulta que nós fizemos. Nós temos cópia da ata espalhada pela prefeitura inteira em cada local de trabalho. Então a nossa bandeira é a unificação, mas nós somos coerentes, a gente está buscando a unificação. Não é a unificação de conchavo, de juntar metade de uma diretoria e metade da outra, porque esse tipo de coisa nós não queremos. Nós queremos que os 2 sindicatos façam uma eleição, realizem uma eleição com ampla participação da categoria para eleger uma nova diretoria. Inclusive nós colocamos, estamos te passando aqui a ata registrada em cartório, estamos te passando aqui uma ata onde a gente põe os nossos cargos à disposição caso a categoria decida fazer uma nova eleição para eleger uma diretoria unificada dos servidores. E está aqui a ata, estamos te passando. E está aqui registrado em cartório. E está aqui os 2 ofícios que nós mandamos para o Fábio Pimentel. Um dizendo o resultado e outro perguntando por que ele não quer discutir a unificação dos sindicatos. Então nós queremos discutir, o Fábio e a diretoria do Sindeste, como agora tem um atrelamento ao governo Paulo Alexandre Barbosa, é que parece que se negam a discutir a unificação, mas está aí. A chapa dele fez propaganda em cima da unificação. Fábio, você deu essa declaração aqui em 2010? Desculpa, eu te interrompi. Terminou? Não. Então, assim, está aí a declaração do Fábio no Diário do Litoral. Está aqui, nós estamos entregando aqui o compromisso que nós assumimos registrado em cartório. E agora o Fábio explica por que agora, depois que ele está sentado na máquina, por que agora o secretário-geral dele tem um cargo no governo. E não adianta, Fábio, vir tergiversar, enrolar, dizer para os servidores que o seu cargo de confiança não está no sindicato, porque para isso ele precisava ter dado baixa da diretoria. Eu hoje, se o Paulo Alexandre me convidasse para um cargo de confiança, eu não aceitaria, porque eu não participaria de um governo do perfil dele. Eu participei de um que construiu política de saúde, eu não aceitar. Agora, quem desmonta a política de saúde, para mim, não dá. Mas se eu aceitasse, tivesse um surto psicótico e aceitasse, eu teria que obrigatoriamente, por coerência, dar baixa da diretoria do Sindicato dos Servidores, dar baixa da diretoria, pedir meu desligamento do sindicato para aceitar um cargo de confiança na prefeitura, porque eu não posso acender vela para 2 senhores.
Ou eu acendo vela para os trabalhadores, ou eu acendo vela para o patrão dos trabalhadores. Então o secretário-geral do Fábio está sim atrelado ao sindicato e está sim atrelado ao governo. Fábio, rapidamente, você deu essa declaração em 2010, Vê a dizendo data, que era... por favor, 6 de janeiro de 2010. Eu estava fora do sindicato e não sabia que o Flávio havia entrado com uma ação para fechar o sindicato. Tá? Quem quer unificar, não pratica esse tipo de ato. Tá? Não adianta o Flávio vir aqui espernear, porque a verdade é a seguinte: perdeu, meu querido. Perdeu. Não tem essa conversinha. Você perdeu politicamente, você perdeu. Não adianta espernear aqui e dizer que o Prado está atrelado, o Prado deixa de estar atrelado. O nome dele é Antônio Carlos Prado, é conhecido na categoria, tem nome e está afastado do sindicato. Quer você queira, quer você não queira. Não adianta tu trazer aqui. Você pode ver, a ata está assinada por quem? A ata que ele te deu. Foi emanada por onde? Pelo Sindicato dos Servidores. A única coisa que tem minha, os ofícios foi assinado pelo Sindicato dos Servidores. O que ele traz aqui é para comprovar, são notícias e documentos oriundos do Sindicato dos Servidores, que, embora eu respeite o sindicato, não respeito a diretoria. Não acredito nessa papelama que ele está te apresentando, não sou obrigado e tenho certeza que a categoria também não acredita. Por outro lado, está comprovado que quem representa a categoria, na verdade, por mais que doa ao meu colega, é o Sindicato dos Estatutários, porque se assim não fosse, a proposta do prefeito não teria sido aprovada e a categoria estaria ainda em briga com a categoria. Vou mais longe. O grupo que o companheiro aqui pertencia foi aquele grupo que atrasou salário, foi o grupo que deixou de cumprir uma cacetada de benefícios para a categoria, que entregou com 13º atrasado, com salário de dezembro atrasado para as mãos do outro prefeito, que justificou, inclusive, os atrasos e o não pagamento dos aumentos na data certa por conta do grupo que o Flávio pertencia, ter deixado do jeito que deixou. Então, assim, pode ter sido muito bom na opinião dele. Ele que pergunte para a categoria, para aqueles que estavam aqui durante a década de 90, se foi muito bom o grupo dele no comando. E para finalizar, ele trouxe muita notícia, e eu não nego, dei essa notícia mesmo, mas não sabia que ele tinha entrado com ação contra o Sindeste, que eu vou te passar aqui cópia do acórdão também, tá? Para ficar com você. Eu não trago notícias e nem fabrico esse tipo de documento, papelama para trazer para ninguém, não. Isso aí é um documento oficial. Vou mais longe. O ano passado, o ano retrasado, e 2011, até de 2010 para cá, nós não éramos pelego. A gente fazia as negociações em conjunto, porque interessava, né? Vai ver que interessava ao Sindicerve, e conseguia propostas razoáveis. E tem uma porrada de assembleia gravada para a gente saber quem é que inventou a palavra razoável. Tá? Eu só posso dizer isso. São 10h25. CBN Santos. As notícias da Baixada Santista. CBN Santos. Apresentação Oswaldo Júnior. 10h40, 10h40, de volta com o CBN Santos na manhã desta sexta-feira. E nós voltamos à entrevista aqui no estúdio com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, Flávio Saraiva, e o presidente do Sindicato dos Estatutários, Fábio Pimentel. Só para lembrar o ouvinte CBN, a denúncia feita pela Vera Lúcia Fernandes Rodrigues com relação ao UBS do Jardim Bom Retiro, em Santos, a Prefeitura de Santos informou agora há pouco que está redigindo uma nota e a resposta da Secretaria de Saúde virá em nota que será, logicamente, lida para os ouvintes do CBN Santos, um esclarecimento do que aconteceu com o ouvinte Vera Lúcia Fernandes Rodrigues,
que pode ter toda a explicação do mundo. A gente vai ver o que a prefeitura vai falar, mas é um problema a ser apurado e resolvido. Não se pode colocar uma placa, falta funcionário, e o atendimento ao munícipe ser realizado dessa forma, principalmente na área da saúde. A saúde, aliás, é carente no Brasil inteiro, mas a Baixada Santista está devendo e muito relacionada à saúde. E nada contra os servidores públicos que trabalham. Como ela fez uma alegação que dá horário e o pessoal vai embora, o Fábio até no intervalo estava conversando, olha, lá realmente falta funcionário. Precisa resolver. Tomara que a prefeitura, nesse concurso público que abriu aí, esteja incluído alguns agentes de saúde para poder resolver o problema do local. Vamos voltar à nossa discussão. Deixa eu perguntar uma coisa aos dois. Qual o salário médio hoje de servidor público na Prefeitura de Santos? Fábio? Salário médio? Isso. Em início de carreira? Isso. R$1.000 e poucos. Para quem estiver começando. Médio, né? Um pouquinho mais para cima, que inicia agora com 1.000. É R$1.000 e poucos. E hoje a categoria, como o Flávio disse, você também disse, é diferente ser razoável e diferente ser satisfatório. E salário não é satisfatório, acho que em lugar nenhum. O servidor merece uma condição diferente. 100% não seria... Até porque eu digo o seguinte, todos os prefeitos, pelo qual eu tenho entrevistado ao longo dos anos aqui, todos eles defendem e elogiam a atuação do servidor público municipal de Santos. Vamos fazer justiça, pode ser até demagogia, mas existe essa colocação em público de que o servidor de Santos faz bem o seu trabalho. Mas é característico, o servidor faz mesmo bem o seu trabalho, procura servir o munícipe com alguma decência, muito embora em alguns lugares, como eu disse da outra vez que eu estive aqui, não há a mínima condição, ainda assim o servidor se esforça para atender bem os cidadãos. Logo que essa administração assumiu, foi feito um levantamento geral nas condições estruturais de vários prédios que abrigam próprios municipais. Vocês têm notícia de como ficou isso? Está sendo resolvido? Ações estão sendo feitas para poder melhorar a estrutura desses locais? Olha, os servidores falam a respeito disso? Falam. Nós temos hoje, Oswaldo e ouvintes da CBN, uma situação muito difícil nessa questão de condições de trabalho. Porque, para começar, uma grande parte dos prédios da prefeitura são prédios alugados, o que é um absurdo, porque toda a prefeitura tinha que ter próprios municipais, ou seja, imóveis próprios do município, que comportassem seus serviços, suas unidades. A Prefeitura de Santos tem um monte de prédio alugado. Há sempre indício, e corre a boca pequena, que vários proprietários amigos de prefeitos têm imóveis alugados para a Prefeitura de Santos, sempre tiveram. Isso passa por prefeitos, então é um problema. E esses imóveis, com o passar do tempo, vão deteriorando. Como não é um próprio municipal, as prefeituras também não investem, porque vai ficar investindo no terreno do vizinho, né? É um pouco essa mentalidade. E os servidores é que pagam um preço caríssimo, altíssimo, por esse desmando das administrações públicas. E, para nossa desgraça, a gente ainda tem falta de colegas para prestar um serviço de melhor qualidade para a população. Você vê, esse concurso que está sendo feito agora é um concurso que privilegia a contratação de guarda municipal. A grande massa desse concurso, que é um concurso pequeno, inclusive, é para contratar guardas municipais. Ora, veja só, a cidade de Santos, ela presta... A Prefeitura de Santos, ela precisa prestar saúde de educação, saúde, assistência social, de obras, de conservação da cidade. Nós temos uma gama de serviços gigantescos que precisam serem prestados para a população, e a Prefeitura abre concurso para privilegiar a contratação de guarda municipal. Quer dizer, só isso já demonstra, e se não fosse só essa demonstração, a gente viu agora na Câmara, por evento da votação dessas maldições chamadas OS e OCIPs o ano passado, a Guarda Municipal mais parecia um quartel cheio de Guarda Municipal. Quer dizer, está contratando mais guarda para quê? Para jogar lá na Câmara, para intimidar servidor? Para quê? Para que exatamente se contrata a guarda quando você tem falta de funcionário, uma falta gigantesca de funcionário na educação, falta muito funcionário na saúde, falta funcionário nas obras, falta funcionário em tudo que é lugar. Mas o grosso do concurso que o Paulo Alexandre está fazendo é para guardas municipais.
Então veja só a situação. Veja só, eu acho que o problema... Ai, estou com a minha coluna meio complicada, que é a idade. Eu acho que o problema gerencial vai mais além, não é só com os próprios alugados, não. Os próprios municipais redundantes, né? Próprios de propriedade da prefeitura também não tem manutenção. Também estão se deteriorando. Aqui o pronto-socorro Central, obrigado. O terreno não é da prefeitura, mas o prédio é nosso. E está daquele estado. Aliás, com a construção do novo pronto-socorro, o Central. Eu só vi desenho ali na placa, né? Vamos ver se isso se torna realidade, se vai acontecer aquilo mesmo. Eu só vi o desenho na placa lá. Se for aquilo, evidentemente que as instalações vão estar condizentes com, ou pelo menos a gente imagina, né? Que as instalações dali para frente vai estar condizente com o atendimento ao público. Mas eu acho que o problema da prefeitura nesse ponto é gerencial mesmo. Talvez, com esses estudos aí que o governo está fazendo, ele esteja querendo planificar alguma coisa para resolver a situação, mas as condições de trabalho dos servidores públicos são péssimas. Agora, para o ouvinte CBN entender, tanto o Fábio Mentel como o Flávio Saraiva, como é que é a cobrança sindical feita, o pagamento, para quem é feito o imposto sindical? Para quem é depositado a parte sindical, a contribuição sindical do servidor? A contribuição o imposto sindical é assim, Oswaldo e ouvintes da CBN. A gente, inclusive, já de cara, é necessário dizer, nós não concordamos com o recolhimento do imposto sindical. E nós, inclusive, temos devolvido o imposto sindical para os servidores. Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, então é assim. Nós temos dois tipos de... Na iniciativa privada, 3 ou 4, mas no serviço público nós temos 2 formas de recolhimento para o sindicato. Nós temos a mensalidade daquele que é sócio. Aquele que é sócio, ele paga o seu sindicato. Aliás, todo trabalhador deveria ser sócio do seu sindicato, independente se a direção é boa ou não, porque a direção a gente troca, né? A gente lá no nosso sindicato tinha um monte de tranqueira que gerenciava aquilo como se fosse a casa da sogra e a categoria tirou. Então, direção a gente troca. Agora, o que não dá é para o trabalhador achar que o sindicato é desnecessário, porque se não fosse a existência dos sindicatos, a gente teria hoje uma condição dos trabalhadores no mundo inteiro muito pior do que o que nós temos, que já não é lá grande coisa, mas seria muito pior. Seria assim na iniciativa privada e seria assim no serviço público também. Então nós temos a mensalidade, que é aquilo que é pago pelo associado do sindicato, e nós temos o famigerado imposto sindical que foi criado na era Vargas para atrelar os sindicatos aos governos e aos patrões. Por que atrelar? As pessoas falam assim, mas o que tem a ver um imposto com atrelamento? Tem no seguinte sentido, o imposto sindical ele é arrecadado pelas empresas e repassado para o governo federal, e o governo federal é que redistribui esses recursos. Então hoje esse recurso, uma parte volta para os sindicatos e outra parte vai para as centrais sindicais que do meu ponto de vista não servem para nada. Então o que acontece? Esse imposto voltando para o sindicato, a direção do sindicato recebe uma montanha de dinheiro sem precisar ter um único sócio. Então daí a gente tem no Brasil aquilo que se trata também no jargão sindical de sindicato de cartório. O sindicato não tem filiado, não luta, não organiza a categoria para a luta, mas recebe uma montanha de dinheiro do imposto sindical. Ora, se eu recebo dinheiro de presente, para que eu vou me esforçar para filiar, para conquistar a minha categoria, para ser uma categoria de luta e, portanto, se associar ao sindicato? Então, o imposto sindical é uma chaga no movimento sindical brasileiro. O imposto sindical é uma mazela que os trabalhadores tinham que se reunir e destruir essa desgraça e dizer o seguinte, nós pagamos o sindicato se nós formos sócios do sindicato. E é isso que nós defendemos. Fábio? Evidentemente que eu respeito a opinião do Flávio, mas não concordo com ele. Eu sou secretário-geral estadual de uma central, que é a Nova Central, portanto eu acredito no sistema nacional, o sindical nacional. Respeito as opiniões divergentes, mas acredito no sistema sindical nacional. E acho que o imposto sindical é uma das... evidentemente que a gente sabe que tem
as situações apresentadas aqui pelo Flávio. Não é segredo e é criticado no Brasil todo. Os sindicatos de cartórios, que iniciaram mesmo a partir de 88, foi uma avalanche de sindicatos criados, meramente para recolher o imposto sindical. É verdade, tem, mas a gente não pode tratar o assunto com a exceção. Tá? Essa, para nós, é a exceção. A própria criação da nossa central, da nova central, é um exemplo disso. Foi os os membros ligados às confederações, senão não vai sair, que criaram essa central na defesa do sistema, evidentemente contra esse tipo de atitude que o Flávio descreveu. Agora, aqui no município de Santos, para os servidores públicos, isso não acontece nunca, porque é descontado o imposto sindical apenas dos associados, o que é um erro e o que é flagrantemente ilegal, porque tem uma parte da categoria que não paga ou não contribui com o imposto sindical. Só os associados dos sindicatos dos servidores e só os associados do sindicato dos estatutários é que contribuem, além da mensalidade, com o imposto sindical. Aqui é feito desse jeito. Por enquanto, né? 10 horas e 52 minutos. 11 horas e 4 minutos, nós voltamos à parte de entrevistas aqui no estúdio. Eu, na saída, antes do repórter CBN, deixei para o Fábio Mentel e para o Flávio Saraiva a respeito da pergunta sobre a casa própria, esse lançamento que a Prefeitura faz agora às 11 horas no Salão Nobre, onde está sendo lançado o edital de chamamento público para as empresas interessadas na construção do primeiro empreendimento do Meu Lar, Programa Habitacional do Servidor Público de Santos. Fábio, é uma boa esse projeto da Prefeitura de Santos? A casa própria é sempre o anseio do trabalhador, né? Nós, nos sindicatos, temos lá um movimento pró-moradia. Infelizmente, a gente não conseguiu, tem 2 anos, 3 anos, a gente não conseguiu ainda construir nada, porque é um ramo difícil, o ramo de comércio de imóveis, né? Bom, vamos tentar conseguir ainda. Estamos lutando para isso. Agora, a casa própria é sempre bom. É evidente que a gente espera acontecer para poder ver. Se for nas condições apresentadas, vai ser muito bom. O preço está acessível, é bem subsidiado e vai estar ao alcance aí dos trabalhadores. Uma pena que seja só 300 e poucas unidades, aí 350 unidades. 320. 320. Espero que, se vier a acontecer, porque nós estamos meio escaldado com isso, porque sempre tem ameaços e nunca acontece. Foi assim ainda no governo do Justo e nos outros governos, sempre tem fazem esses levantamentos, essas inscrições, etc, mas o empreendimento em si não acontece. Espero que dessa vez aconteça, né? E que venha aí a favorecer os servidores públicos. Flávio? Eu só acredito vendo. E mais, eu temo muito que esse tipo de iniciativa, que possa inclusive se materializar em apartamentinhos aí para os colegas servidores que efetivamente precisam e merecem, se torne uma espécie de cortina de fumaça para encobrir outras coisas. Por exemplo, de que adianta você fazer 400 moradias se você está criando condições para a terceirização da prefeitura inteira, como pode acontecer a partir das OS e OCIPs que o seu Paulo Alexandre Gomes Barbosa aprovou o ano passado em lei já na Câmara. Então, eu deixo sempre, toda a oportunidade que eu tenho de conversar com os servidores, eu sempre abro os olhos para a necessidade da gente lutar por campanhas salariais que redundem em reajustes maiores, para que a gente pense em programas habitacionais, mas para que a gente não feche os olhos para aquilo que efetivamente é a perspectiva, a possibilidade de termos trabalho no município, de termos melhores serviços para a população e de não nos deixarmos enganar por cortinas de fumaça do tipo: sou preocupado, estou fazendo alguma coisa com você, mas em outros caminhos correr em paralelo projetos de desmonte do serviço público.
Então eu acredito, vendo os apartamentos, quando os apartamentos estiverem prontos e os meus companheiros servidores estiverem lá, eu vou acreditar e alerto tanto para aqueles que acham que o programa é bom, como para aqueles que têm dúvida que o nosso problema não é só ter programa de moradia subsidiada, é ter salário decente, é ter condição inclusive de comprar imóvel no mercado. Porque se nós tivermos salário, nós não precisamos de cesta básica, nós não precisamos de vale isso, vale aquilo, nós não precisamos que a prefeitura dê imóvel para os servidores, a gente compra no mercado. Agora, isso só é possível com reconhecimento, aí sim, de fato, não só com palavras, com retórica, através de salários e de boas condições de trabalho. Flávio, o ouvinte Paulo André, ele gostaria de perguntar a você qual o problema que você tem com a contratação de guardas municipais, pois ele acredita que as colocações que o presidente faz são preconceituosas e ele termina dizendo que é contribuinte do sindicato e não entende os motivos desse preconceito. Você tem preconceito com guarda municipal? Absolutamente. Acho que assim, se o colega entendeu exatamente dessa forma, ou eu tive alguma dificuldade na expressão aqui no microfone, ou o colega teve alguma dificuldade em interpretar o que ele ouviu. Porque primeiro que eu não sou contra a guarda municipal. O que eu estou dizendo é que um concurso que se realiza, que acontece no momento em que a Prefeitura de Santos está desfalcada em todas as áreas e, coincidentemente, o maior número de pessoas do concurso é da Guarda Municipal, significa que algo está estranho. E, portanto, se o colega entendeu que eu estou sendo contra a Guarda, não, eu estou dizendo o seguinte, que se vai fazer um concurso para a Guarda, que se faça para a saúde, que se faça para a educação, que se faça para as outras secretarias. Então, acho que o colega me interpretou mal, mas não tem nenhum problema não. Estamos aqui para dizer para ele que a Guarda Municipal, ele que é guarda e os guardas municipais, os que estão e os que chegarão, são todos meus irmãos de luta e de categoria. Tá certo. Nós temos um outro e-mail também, aí para os dois presidentes dos sindicatos que estão aqui, o Marcos Antônio da Fonseca. Ele percebe que os sindicatos estão sempre se opondo ao governo, brigando e questionando as autoridades. Será que os sindicatos realmente estão trabalhando em prol do trabalhador ou simplesmente estão afrontando os administradores? Fábio? Eu procuro não trabalhar em oposição ao governo, pelo contrário, seja ele qual for, eu quero que o governo esteja muito forte e muito bem para que ele possa dar retorno para a categoria. Não faço oposição ao governo, não. Agora, se tiver que defender a categoria, a gente tem que, em defesa da categoria, de vez em quando agredir também o governo. E assim, não vou chegar aqui e dizer, não, programa habitacional bom, não sei o que, eu não sei se vai construir, quer dizer, eu ponho o pé atrás. Programa habitacional, bom. Casa para o trabalhador, melhor ainda. Agora tem que construir, a gente fica com o pé atrás. Dou maior apoio, dou maior força se vier a construir. Agora não vou fazer, fazendo oposição gratuita ao governo, isso eu não faço não. Flávio? Eu quero dialogar aí com... Marcos Antônio da Fonseca. Marcos Antônio. Marcos, a relação capital-trabalho, ou para colocar de outro jeito, patrões e empregados, ela tem que ser uma relação tensa mesmo. Porque se ela não for tensa, tem algum problema numa das partes que está atuando nessa relação. Por exemplo, a administração municipal ela quer economizar dinheiro para fazer determinadas obras, determinadas coisas, inclusive algumas bastante questionáveis. O trabalhador, ele quer salário, ele quer poder comprar, como a gente está discutindo, inclusive aqui nos minutos anteriores, o seu apartamento, ter condição de alimentar a sua família, educar seus filhos. Essa relação, Marcos, não se resolve conversando, porque de conversa os sindicatos estão cheios. Todo sindicato que efetivamente não está rifado para o patrão, ele conversa, faz reunião, faz milhões de reuniões. Querido, a conversa não resolve. O que resolve é o tensionamento. Lamentavelmente, eu não digo isso com satisfação não, porque eu acho que todo governante tinha que ter a consciência de que o melhor patrimônio que ele tem para tocar para frente é o trabalhador do Estado, e dentro da iniciativa privada, que esse pensamento também fosse assim, que o maior patrimônio de uma empresa é os seus trabalhadores, mas nem as empresas privadas pensam assim e nem as empresas públicas pensam assim. Então nós temos que questionar sim os governantes, nós temos que questionar sim os patrões.
Se você não é patrão, se você é de uma categoria, saiba que se você não questionar e não enfrentar o seu patrão, você vai acabar sem condições de cuidar da sua família. Porque o interesse do patrão é divergente do seu. Se você não é patrão, você sabe bem disso. Olhe para o seu salário. Mesmo quando um executivo de grande multinacional ele recebe um salário de 40 a 50 mil reais, ele deveria receber 150, 160, porque é esse o tanto de lucro que ele dá para a empresa. Então não tem patrão bonzinho, não. Não sei porque você acharia que a gente não conversa. O que a gente mais faz é reunião, só que a reunião não redunda. Muitas vezes você tem que fazer enfrentamento. E esse é o trabalho de uma direção sindical efetivamente comprometida com a sua categoria. 11 horas e 13 minutos, nós estamos chegando ao final da entrevista com os dois presidentes, o presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Santos, Flávio Saraiva, e o presidente do Sindicato dos Estatutários da Prefeitura de Santos, Fábio Pimentel. Para encerrar, os microfones da CBN à sua disposição, Fábio, para a sua mensagem final. Obrigado pela presença aqui, por participar dessa conversa, que eu acho que é de extrema importância para o próprio servidor público de Santos e para a população de uma maneira geral. Claro, eu que agradeço a oportunidade e a oportunidade de estar conversando e dialogando com os ouvintes, em especial com os servidores, e espero ter aí, que tenhamos esclarecido as dúvidas que apareceram, e me coloco à disposição sempre que for possível de estar aqui conversando com você. Obrigado e bom dia. Flávio, obrigado pela presença aqui no CBN Santos, os microfones da CBN, para a sua mensagem final. Oswaldo, obrigado você. Acho que você conduz esse programa aqui sem nenhuma frescura, sem nenhum falso elogio, de uma forma muito bacana. A CBN tem prestado um ótimo serviço à sociedade ao colocar as questões aqui como vocês têm colocado sobre diversos temas. E antes de fechar, eu quero deixar contigo mais um documento, porque o Fábio ele tem dito na categoria que quem representa os estatutários é o Sindeste. Então eu quero aqui deixar um acórdão que é de 2011, sobre uma ação que nós entramos, uma medida judicial para que a Prefeitura de Santos cumpra a aposentadoria especial para os servidores. E no acórdão está escrito assim: a impetração de igual ação mandatal pelo Sindicato dos Servidores Estatutários, que é o sindicato do Fábio Pimentel, não retira do sindicato aqui impetrante, que somos nós, a legitimidade para defender os interesses de seus representados, máxime quando maior a sua abrangência e inter partes os efeitos da decisão em mandato de injunção. Então isso aqui é uma ação que tem já uma decisão de 2011, dizendo que nós, inclusive, máxime, representamos mais amplamente nossa categoria do que o Sindeste. Eu estou deixando aqui com você o acórdão. Flávio. E agradeço aos ouvintes da CBN pela paciência, pela dedicação de nos ouvir, e agradeço à CBN Santos pelo espaço aberto para o debate e para a crítica na nossa cidade. Crítica essa que fica cada vez mais restrita, viu, Oswaldo? Porque parece que nessa cidade tem gente que só gosta de elogios aos patrões, e nós achamos que a CBN está se comportando diferente. A CBN tem crítica. Obrigado pela presença, bom dia. Fábio, um minuto aí para você, já que você foi citado com essa nova ação, dizendo que não retira o sindicato do Flávio a legitimidade para defender os interesses de seus representados, máxime, quanto maior a sua abrangência. Eu não ia nem comentar, o Flávio é sociólogo, não é formado em direito, não tem conhecimento jurídico, ele não é obrigado a conhecer determinados termos. Agora, o que diz aí, nós entramos também com ação, igual ao do Sindicato dos Servidores. O que diz aí é que o fato de nós entrarmos com ação não inibe o direito do Sindicato dos Servidores de também defender os seus com uma ação. Quer dizer, defender quem? Os seletistas, os comissionados, os não estatutários. É isso que quer dizer essa aí. Eu pensei que ele vinha com alguma surpresa, mas aí é brincadeira. Obrigado e bom dia. 11 horas e 17 minutos.